A Tujaltec é uma empresa portuguesa que se tem vindo a afirmar no mercado internacional como uma referência no fabrico de máquinas especiais para a indústria. É um caso muito interessante que o Inside Leader veio conhecer melhor. Cândido Roque é o líder da empresa. Por favor, conte-nos quais foram os principais marcos da história da Tujaltec. Ora bem, a Tujaltec é uma empresa que já tem 15 anos de existência. Desde a sua constituição até ao momento houve vários patamares de referência e de evolução e eu diria que alguns são de facto referência. Um dos principais momentos de transição na empresa foi quando começámos, após alguns anos, ter um cliente em exclusivo, em que começámos a alargar a nossa carteira de clientes. O nosso tipo de cliente incide principalmente no setor automóvel e por isso o alargar de clientes traz exigências novas ao quais tivemos que nos adaptar e saber responder. Outro aspecto importante foi também as mudanças a nível da estrutura da sociedade. Inicialmente a empresa foi constituída por 5 sócios, que eram trabalhadores exclusivos da empresa. À medida que foram surgindo projetos e mais volume de trabalho, tivemos que começar a recorrer a contratações e a recursos humanos para a empresa, mas ao longo do tempo, como ter uma empresa é algo que dá bastante trabalho e é necessário um esforço um pouco adicional ou bastante adicional, alguns dos sócios que se fizeram representar no início optaram por abandonar a sociedade. Isto foi ocorrendo sucessivamente, até que o último sócio da empresa, dos 5, saiu em 2011 e neste momento sou eu o principal responsável. Estes são os principais grandes marcos, há alguns com fatores importantes, mas que eu diria que não sendo tão críticos também merecem algum destaque, sendo, por exemplo, a nossa adaptação às normas ISO, certificações, e eventualmente mudar a estrutura de pequena empresa ou de microempresa para pequena empresa. Quando se dá um estatuto com um número de recursos humanos suficiente, diria quando passámos cerca de 15 a 20 trabalhadores, neste momento somos cerca de 30, quando chegámos aos 15 trabalhadores fomos forçados a reestruturar a organização, ainda continuamos neste momento a reestruturar, que isso é relativamente recente essa transição, mas é também um marco importante nesse campo. Falou em diversificação dos mercados-alvo. Sim. O que é que aconteceu nesse âmbito? Bom, o que aconteceu, quando estamos habituados a trabalhar só para um cliente, sabemos perfeitamente o que ele quer. Isso é bom no sentido em que sabemos responder de uma forma perfeita, sabemos ir objetivamente às questões que ele necessita. O que aconteceu quando recebemos e continuamos a receber novos clientes é que quando vem um novo cliente vem com novos requisitos, vem com novos hábitos, novas exigências e temos que nos adaptar a esses clientes. Isso é aprendizagem, é ganhar de conhecimento, obviamente que implica um esforço e um sentido de sacrifício, porque há penalizações às vezes para a própria empresa que somos nós, mas é um esforço de adaptação a mais um cliente que nos terá potenciais ganhos no futuro. Portanto, é preciso saber nos enquadrar, é preciso saber responder, saber ter um jogo de cintura para nos adaptarmos e conhecermos bem aquilo que o cliente quer, para conseguirmos dar uma resposta de qualidade interessante. E esse é um dos segredos para hoje em dia terem o sucesso que têm, é conseguirem estar dispersos por vários tipos de clientes? Não é só, isso é mais uma estratégia no momento, uma estratégia de crescimento que temos em vista. Obviamente que ter mais clientes nos permite sustentar em vários pontos de suporte com as oscilações do mercado, mas ter mais clientes não é necessariamente bom, depende, diria eu, da dimensão da empresa. Por vezes ter um número de clientes que percebamos que nos dá um volume de trabalho ou de progressão dentro daquilo que é a nossa expectativa de estar no mercado, também não é importante estar a crescer continuamente e a querer ganhar mais clientes, depois não temos capacidade de corresponder. Neste momento nós procuramos
para que tenha noção, procuramos evitar um pouco a publicidade, porque estamos completamente lotados com trabalho. Nós não temos capacidade de resposta. O mercado solicita-nos tanto que nós, tendo mais clientes ou procurando novos clientes, é penalizador. Se tivermos de repente um cliente novo que vem até nós e que diz que gostaria de ter o nosso trabalho em determinado momento, nós neste momento temos que o negar nos próximos 6 meses, porque não temos capacidade para poder responder. Portanto, ter novos clientes é uma estratégia nossa em função do nosso crescimento que estamos a ter, novos recursos, mais capacidade interna para poder responder, mas tem que ser algo progressivo e minimamente sustentado. Não podemos querer só crescer e ganhar muitos clientes, pois não vamos ter capacidade de resposta e a situação é penalizadora depois por causa disso. Conseguir aumentar a sua capacidade de resposta depende, nomeadamente, imagino, de conseguir recrutar os recursos humanos certos. Obviamente. No nosso caso é particularmente difícil, ou não sei se é o nosso caso, mas eu, pelo que conferencio com colegas e amigos, é algo transversal a uma grande parte das empresas tecnológicas do nosso país, é que as pessoas que são formadas pelo nosso sistema de ensino não trazem, muitas vezes, um conhecimento prático que se possa enquadrar rapidamente na indústria. Nós temos, infelizmente, necessidade muito grande de termos recursos técnicos de elevado conhecimento, mas não existem no mercado. Recém-formados demoram, aqui dependendo das áreas onde vão ser inseridos, mas nós estamos divididos por áreas de intervenção, setores de atividade, temos uma área de projeto, uma área de programação para a parte industrial, parte de montagem, parte de fabricação. Uma pessoa para a parte de projeto, para chegar ao nível das pessoas que estão mais avançadas neste momento, pode demorar 2, 3 anos a ser formada. Uma pessoa na área de programação, para chegar ao nível das pessoas que estão mais avançadas neste momento, pode também demorar 2, 3 anos, porque realmente não trazem base suficiente, em qualidade suficiente, para ter uma progressão rápida. O sistema de ensino ainda é muito vocacionado numa parte de investigação, numa parte muito académica e pouco, no meu ponto de vista, pouco vocacionada para uma componente prática. Então, acaba por ter que fazer com que as pessoas permaneçam esse tempo aqui até se tornarem, terem as capacidades plenas. Sim, para poder... Pelo menos procura-se isso, embora eu diria que às vezes funciona um bocado, ainda há pouco comentava isso com algumas pessoas que estavam aqui, funciona um bocado como a academia do Sporting, que a gente às vezes está a treinar um bom jogador para depois vir alguém com mais capacidade e recrutar, ou porque há uma oportunidade melhor noutro campo qualquer. Mas sim, há um investimento nos recursos, nós recrutamos frequentemente estagiários e procuramos selecionar aqueles que se vão enquadrando da forma mais eficiente. E neste momento, o que é que sente que são os principais fatores de diferenciação da empresa? Olha, nós temos vários fatores, felizmente, de diferenciação da empresa no nosso trabalho. O primeiro eu diria que é a qualidade visível. Nós, quando pomos um equipamento num cliente, e quando digo um cliente, os nossos clientes são maioritariamente multinacionais, onde nós conseguimos pôr um equipamento ao lado de equipamentos alemães, são muitas vezes a referência ou algo do género considerados como os melhores, os nossos equipamentos são tão bons ou melhores do que os melhores. E eu digo isto sem modéstias porque realmente assim acontece. Somos reconhecidos também pela nossa capacidade a nível de desenvolver software. Nós, pelo que instalamos e desenvolvemos para os nossos equipamentos, somos manifestamente bem reconhecidos e muito bem reconhecidos com o nosso trabalho a nível de software de programação dos equipamentos. E depois, obviamente, tentamos criar soluções tecnológicas que se diferenciem do que está estipulado, ou procurando quase sempre dar valor acrescentado àquilo que fazemos e não restringindo somente ao caderno de encargos. Procuramos dar um pouco mais, ir um pouco mais além do que aquilo que é pedido, e diria que isso é efetivamente um fator diferenciador. Isso gera compras repetidas pelos mesmos clientes ou os clientes não compram com muita frequência? Isso é o que faz sempre o cliente voltar. Nós temos tido um problema ultimamente a nível de cumprimento de prazos, é um problema que nos estraga muito a imagem, que eventualmente nos impede de concorrer sobre alguns projetos, mas estamos a tentar ultrapassar isso. Por outro lado, o cliente também, quando recebe um equipamento nosso, reconhece que está bom e por isso faz novas consultas. Não é pouco frequente, nós temos ganho projetos relativamente grandes para a nossa dimensão,
simplesmente porque damos soluções boas e robustas e que os clientes sabem reconhecer como mais-valias. E a vossa política de preço, como é que está estabelecida? A nossa política de preço, como funcionamos por orçamento, por projeto, em que temos que fazer um preço adequado a um projeto, é sempre estudada em função do que achamos que é a solução robusta e melhor para o cliente. E não nos preocupamos exatamente em dar o preço mais barato. Aliás, eu diria que o preço mais económico muitas vezes não é sequer aceito pelo nosso cliente. Os nossos clientes de referência, uma boa parte deles pelo menos, não se restringe ao preço mais económico. Nós sabemos que também que muitas vezes não somos o orçamento mais económico. E, aliás, eu deixo isso bem claro a potenciais novos clientes. Nós muitas vezes não vamos ser os mais baratos, mas seguramente vamos pôr uma solução a funcionar e que vai dar garantias de robustez. Falou em potenciais novos clientes. Da sua sensibilidade, como é que eles chegam até a empresa? Pois, como lhe disse, nós nunca investimos em publicidade ou quase nada. Feiras também temos feito muito pouco. Estamos a investir este ano num processo de internacionalização, mais como um pró-forma e na perspectiva futura de potencial crescimento, do que propriamente por necessidade. Aliás, nesta altura em particular, porque esta decisão já foi tomada no decorrer do ano passado, não é bom nós estarmos a expor porque estamos com sobrecarga de trabalho e se de repente alguns clientes nos chegam para consulta, obviamente fica-nos mal dizer que estamos sobrelotados e não temos capacidade. Mas os clientes chegam até nós principalmente pelo passa-palavra. A segunda forma que é mais recorrente para o cliente chegar até nós é nós fazermos apresentações diretas ou tentar marcar reuniões diretas com clientes que vejamos como alvo. Ou seja, nós procuramos empresas que sejam potenciais parceiros de negócio e tentamos reunir com eles, a fazer uma apresentação da empresa, eventualmente chamá-los cá também para ver as nossas condições e com isso aliciá-los a que possa haver consultas. São as duas formas principais. Uma pequena sementeira ou fazendo uma sementeira? Tem que ser, se não formos à procura não conquistamos seguramente. E como é que imagina o futuro para este setor e para esta atividade, e para esta empresa? Olha, no curto prazo o futuro é muito intenso. Há muitas coisas a fazer, muitas coisas a realizar e para crescer, essencialmente. Mas eu diria que na área tecnológica, desde que haja uma motivação constante para evoluir e para nos adaptarmos, o futuro é risonho. É de sacrifício, porque ter uma empresa, ser empresário é uma vida complexa. O ser patrão, às vezes, para quem não é, uma imagem um bocado muito suave, mas é justamente o contrário. No entanto, eu acho que eu pelo menos espero que seja recompensador, tem vindo a ser até ao momento, eu provavelmente não faria de outra forma. Eu acho que é importante continuar Tenciona continuar a crescer também do ponto de vista da sua capacidade de oferta? Sim. Neste momento, sim. Sim, como objetivo da empresa, não só diversificar um bocadinho o tipo de mercado-alvo, porque nós estamos bastante centralizados no setor automóvel e, embora haja imensas oportunidades ainda por absorver dentro do setor automóvel, porque é imenso, o setor automóvel não é só fazer carros, é toda uma indústria em torno do que é construir um automóvel que existe. Gostaríamos de ter outro tipo de desafios, porque as pessoas que aqui estão gostam também particularmente de desafios e entrar noutras indústrias como a alimentar, a farmacêutica, são potenciais objetivos no futuro. Finalmente, eu ia pegar um pouco nas suas palavras anteriores sobre o que é ser empresário e ia lhe perguntar quais é que são, na sua perspectiva, as características essenciais de um líder de sucesso. Bom, cada um no seu setor, mas eu acho que há características transversais a todos os empresários. Uma delas será, obviamente, a persistência. Há que ser persistente, há que ter objetivos em mente e não desistir no primeiro tropeção. Por vezes é preciso dar várias tropeções até conseguir o objetivo que se pretende. Há que ter uma boa dose de otimismo, perceber que as coisas correm mal por vezes, mas que sempre que correm mal também é uma possibilidade de correrem bem.
E também ter uma certa dose de humildade e seriedade, principalmente perante os clientes. Não é preciso ganhar tudo de uma vez, o trabalho faz-se de uma forma gradual e constante, dificilmente aparece de repente, é um trabalho continuado, mas ser persistente, ser otimista, encarar os desafios e não desistir no primeiro entrave, acho que são características transversais a bons empresários. Muito obrigado pela sua partilha e até breve. Muito obrigado.